Mensagem de Deus para o seu coração. Primeiro Reis 17 diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Queridos, essa passagem eu li parte do capítulo 17 de 1 Reis, e vamos ler daqui a pouquinho a partir do verso 8 também, porque é uma sequência aqui muito importante para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa caminhada com Deus. O que mais você ouve aqui é sobre fé. Ou seja, o próprio Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então Deus, Ele tem o melhor para você. O melhor de Deus, Ele tem. O amor de Deus tão grande, tão poderoso, que Ele deu o exemplo de como semear algo importante. Ele semeou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Era necessário a vinda de Jesus. Então Deus, Ele envia o seu Filho por obra do Espírito Santo, como você conhece a história do nascimento de Jesus, como foi, por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então Ele veio, quer dizer, Deus plantou a semente, o seu Filho amado. João 3,16, que é um texto muito conhecido no meio cristão, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho com propósito, o quê? Salvar a humanidade. Então Deus não faz nada sem propósito. É muito importante isso aqui, a gente entender isso, porque às vezes existem pessoas, por não conhecerem essa verdade, esta palavra, elas pedem, conforme diz Tiago, e não recebem, porque pedem mal para gastar nos seus deleites. Né? É como se diz assim, uma bênção sem propósito. Então tudo na vida tem que ter um propósito. Né? Então Deus, quando Ele enviou o seu Filho, já estava planejado isso. Foi com um propósito. Foi tudo planejado. Agora eu li um texto aqui que fala de um homem de Deus, muito importante aqui na Bíblia, o profeta Elias, né? O Elias. A gente vê aqui Elias tendo aquele embate ali com o rei Acabe, foi um rei muito ruim, porém Deus estava com Elias. A gente sabe disso. O importante é isso. O importante é Deus estar com você e você estar com Deus. Né? É uma via de duas mãos, né? Deus está comigo e eu estar com Deus, tá certo? Então a importância disso, que nós usamos muito a palavra no meio cristão, a comunhão com Deus, né? A nossa comunhão com Deus. E a comunhão, ela pode ser aumentada, a comunhão com Deus. Há um texto na Bíblia que fala da comunhão, inclusive entre a própria comunidade cristã, né? Diz isso, né? Por exemplo, no Salmo de número 133, que a gente conhece um pouquinho, e você acho que também deve conhecer, Salmo 133 diz assim: Ó
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Então é precioso. Então, onde há união, onde há a presença de Deus e essa unidade espiritual, ali vai ter provisão, ali vai ter milagres, ali vai ter vitória. A verdade é essa. Tanto é que onde tem lugares de pessoas desunidas, geralmente fica todo mundo dividido, a gente fica fraco. Então, um exército, olha o que Deus está falando, gente, olha que interessante, hein? Eu li um texto, olha o que Deus está falando. Um exército desunido vai perder a guerra, entendeu? Por isso que muitas pessoas pedem uma guerra espiritual, porque em vez dela se fortalecer, ela fica sozinha, ela se isola. Então o isolamento não é bom nesse quesito espiritual, né? Nós precisamos de apoiadores. Inclusive agradeço aqui dentro dessa palavra de fé a todos os homens e mulheres de Deus que têm mandado suas mensagens para a gente aqui, dizendo o seguinte: pastores, o nome de vocês estão nas minhas orações. Um disse, o nome de vocês está no meu caderno de oração. Outros estão orando de madrugada. Então, muito obrigado para você que está fazendo isso de coração mesmo, orando e pedindo que Deus nos proteja, nos dê graça, nos dê força. Muito obrigado, e certamente se você faz com amor, com alegria, com muita fé, e certamente Deus é que vai te recompensar. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Então, um abraço a todo o povo querido que tem orado pela gente. Muito bem, e Elias então, nesse momento do ministério de Elias, Elias falou para Acabe, né, prediz contra Acabe, quer dizer, Elias levou uma palavra que ia contra Acabe. Acabe era um rei e ele estava fazendo as coisas erradas diante dos olhos de Deus. E então, diante disso aí, Elias então, Deus fala com Elias, falou: Elias, você agora vai para o Oriente, você vai ficar ali junto ao ribeiro de Querite, você vai para lá. Preste atenção, querido, isso é muito importante aqui que eu estou falando. A importância de você, meu querido e minha querida, entender a voz de Deus, compreender as instruções que Deus te dá. Porque Deus tem planos maravilhosos para mim, para você, para nós. Deus tem plano para todo mundo. Ninguém está fora dos planos de Deus. Se você existe, porque Deus permitiu você existir. E você vai ficar aqui nessa terra enquanto Deus quiser. Está entendendo? Então você tem que entender isso. Então Elias então escutou. Deus falou: Elias, você vai lá então, fica no ribeiro de Querite, ali diante do Jordão. Aí Deus disse para ele: você vai beber a água do ribeiro, porque começou a ter uma grande seca ali de 3 anos mais ou menos. Naquele riacho ainda tinha água, né? Então diz aqui: você vai beber do ribeiro, Deus que está falando aqui. E aí Deus diz assim: e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Que interessante, né? Os corvos, quer dizer, vamos chamar de pássaro para ficar mais fácil, né? Então foi justamente, Elias obedeceu, ele saiu. Gente, uma coisa que incomoda todos nós, geralmente, é o tal da mudança. Quando a gente acostuma com um sistema, quando a gente acostuma com um ritualzinho, quando a gente acostuma com aquela coisa diária que você faz todo dia, o tal da rotina, que a rotina ela é boa, mas às vezes, se você não souber administrar isso, é ruim. Aí quando tem uma mudança, até para te promover, você não quer sair daquele lugar, porque Deus quer te promover para uma coisa melhor, mas você fala: não, aqui tá bom, tá tão gostoso assim, tá tão quentinho aqui, por que eu vou sair dessa cadeira, por que eu vou sair desse lugar? E às vezes Deus quer que você saia. Aí você resiste, você continua ali, e com isso a coisa vai piorando, porque você começa a desobedecer uma ordem de Deus. Então quando a gente desobedece a algo que é de Deus para a gente fazer, e a gente não faz, a gente começa a perecer, entende? Então Elias, ele tinha essa sensibilidade para ouvir Deus, que era o homem de Deus, era o profeta ali. Então, diante disso, Deus fala isso para ele, e diz a Bíblia em capítulo 17, o verso 5 de 1 Reis diz: foi, pois, e fez ele conforme a palavra do Senhor. Então ele obedeceu. Então, obediência é a palavra sensacional aqui da Bíblia. Obediência. Obedecer a uma ordem de Deus, né? A um direcionamento de Deus. Pois bem, ele obedeceu, Deus estava com ele, e chegava pela manhã, aparecia lá os corvos e trazia para o homem de Deus carne. Olha que pão e carne, né? Um sanduíche da hora, né? Pão e carne. Olha que beleza. E a água ele bebia do ribeiro. A água tinha. Mas pão e carne vinha de manhã
e também à noite. Ou seja, ele tinha 2 refeições maravilhosas, porque ele obedeceu a Deus. Querido e querida, vamos aqui fazer uma comparação, vamos aqui trazer para a nossa realidade. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem compreendido o que Deus anda falando para você ultimamente? Principalmente no momento atual que vivemos? É muito importante isso. A Bíblia fala que Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele não vai falar alguma coisa para confundir tudo, né? Às vezes a gente não entende no começo, depois vai entendendo aos poucos. Mas Deus, quando ele quer algo para você, você vai entender. E quando você entende, mas não faz, é onde entra a desobediência. Aí trava as coisas. Então pense nisso, como é que está a tua vida aí. Então, esse homem de Deus foi sustentado por um período, por um tempo, tá? Pelos corvos que traziam carne e pão para ele de manhã e também à noite. E tomava a água do ribeiro e assim foi. Só que diz a Bíblia, passados dias, não fala se foi 1 ano, 2 anos, né, necessariamente, talvez não chegou a tanto, mas passados dias, a Bíblia fala, o ribeiro secou, porque não estava chovendo naquela época lá, estava uma seca muito grande. Depois choveu lá na frente, mas o assunto primeiro é aqui agora. Então o que acontece? Quando Deus percebe que secou ali, aí o que acontece? Deus, então, preste atenção no mistério aqui, pessoal, é muito sério isso aqui, é muito bacana. Deus fala novamente com Elias. Preste bem atenção. Teve o período de Elias ser sustentado por Deus através desses corvos, que trazia pão e carne para ele. Então preste atenção, preste muita atenção nisso aqui. Você tem que aprender a aproveitar as oportunidades. É o que Deus está falando, aproveitar as oportunidades, ou seja, você já ouviu aquele ditado? Tempos de vacas gordas. Quando fala vacas gordas, lembra o quê? De abundância, de prosperidade. Lembra de José lá do Egito, quando ele teve sonho, aí ele foi, enfim. Então é outra história, mas lembra das vacas gordas, vacas magras? Que o rei sonhou e aí ele interpretou o sonho? Pois é, 7 anos de vacas gordas, de muita prosperidade, muita abundância. E depois viria 7 anos de vacas magras, que é o quê? Escassez, falta de recursos, né? Então você tem que entender que a vida é assim também. Existem períodos de vacas gordas. E tem muita gente que não aproveita esse momento. Aí quando vem as vacas magras, aí ele não tem uma maneira ali de sobreviver. Mas nós temos que entender, preste bem atenção, gente, eu estou enfatizando isso aqui para chamar a tua atenção. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos da fé. Nós dependemos de Deus independente de recursos. Você pode estar com uma vida financeira muito boa, mas entenda, você precisa de Deus, nós dependemos de Deus, porque Ele que nos dá a vida. Ou se você está se sentindo no fundo do poço, ou se sentindo que está com uma situação difícil para resolver, lembre-se, você precisa de Deus. Ou seja, tendo ou não tendo, seja vacas magras ou vacas gordas, nós precisamos de Deus. Esta é a ênfase, a presença de Deus. Deus na nossa vida e nós também, a gente conectado com esse Deus maravilhoso, o Deus de Elias, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos amou de tal maneira que investiu a sua oferta especial, Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele ganhou uma grande família, porque Jesus veio para salvar a humanidade. Por isso que nós estamos aqui falando de Jesus, da presença de Deus, do agir de Deus. Muito bem, quando então termina aquele período, aí Deus diz para Elias, 1 Reis 17:8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Olha só, olha que interessante. Deus deu um endereço para ele. Vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Fica ali. Gente, deve ser sensacional esse negócio, né? Deus falar para alguém, a pessoa obedecer e ficar ali e só sair dali quando Deus mandar sair. É interessante esse negócio, é muito interessante. E ele obedeceu, só que tem um detalhe, preste bem atenção aqui. Aí Deus diz assim, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ixi, e agora, gente? Nos tempos atuais, pensa bem, o camarada estava vivendo a dependência de Deus. Agora ele vai para outro lugar e vai ter que continuar dependendo de Deus. Gente, aprenda o seguinte, dependa de Deus, independente de recursos financeiros, independente do tamanho da sua família, independente do tamanho da sua empresa, independente do valor do seu salário, aprenda isso, dependa de Deus.
Quer uma vida abençoada? Quer uma vida feliz? Dependa de Deus, independente da sua situação. Porque eu vejo, né, pessoas que às vezes elas têm uma vida financeira boa, às vezes têm um bom plano de saúde, às vezes têm recursos financeiros com mais facilidade. Que bacana, que Deus abençoe e prospere todo esse pessoal aí, e os que não têm que venham a ter também. Porém, isso é o que eu penso, tá? Já é um pensamento meu, que eu observo que algumas pessoas que servem a Deus e que têm esses recursos, e graças a Deus por isso, né, que Deus abençoe a todos eles, mas que às vezes parece que eles confiam mais no plano de saúde deles do que numa oração da fé. Por isso que eu não vou deixar nunca de orar por cura divina, e ninguém vai impedir isso. Deus nos deu esse ministério, esse chamado para orar pelos enfermos, orar pelos que necessitam. Por quê? Porque nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Quando eu disse isso, não quer dizer que é ruim você ter dinheiro, não é ruim de forma alguma ter um bom plano de saúde, nada disso. Isso podendo ter é bom, é maravilhoso, mas não bota confiança nisso. É isso que eu estou chamando a sua atenção para você que confia mais no sistema de saúde do que no sistema de Deus. Deus não falha. Deus não falha. E nesses dias eu tenho recebido diversos pedidos de oração. A gente busca ler aos poucos, às vezes vem bastante, tem certos dias. E eu oro por todos, independente da situação da pessoa. Nós oramos por todos, mas eu noto assim, às vezes eu vejo alguns pedidos assim, que a pessoa diz: pastor, ora, porque eu preciso fazer uma cirurgia, estou aguardando a vez pelo SUS, e agora com esse período está mais lento as coisas, né? E eu oro, falo: Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas, porque é difícil, né, você depender de um sistema devido a essas mudanças mundiais, que todo mundo já sabe. Então, gente, mas independente da sua situação, aprenda isso, dependa de Deus. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de família, porque somos família, obviamente. Então não estamos aqui descartando o humano de forma alguma. Porém, a nossa confiança maior está em Deus, que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Elias ouvia a voz de Deus. Então Elias, ele faz o que Deus mandou, e ele vai lá para aquela cidade, lá em Sarepta de Sidom, e Deus fala: eu ordenei uma mulher viúva para sustentar você. Quer dizer, era uma mulher viúva, era uma mulher que não tinha recursos financeiros. Olha que interessante isso aqui. Então, gente, quando Deus manda, Ele supre. Quando Deus chama, escolhe e te dá uma missão, a provisão vai chegar. Você não precisa se humilhar. Se humilhe sim, na presença de Deus. É diferente. Mas você não precisa aí ficar pedindo migalhas. Quem sabe você está sofrendo humilhações na família, humilhações em vários lugares, mas às vezes é você também que não está tendo sabedoria, porque se você está na luta, está na prova, está enfrentando um momento, não é falando para os outros que vai resolver o teu problema, é conversando com Deus. É conversando com Deus e falando: Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. Fale para Deus, porque tem muitas pessoas na sua ingenuidade, fala do seu problema para todo mundo. E eu digo para vocês, a maioria não está nem aí com você. Essa é a pura verdade. Por quê, gente? Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos, muitas pessoas se apostatariam da fé. Muitas pessoas tratariam os outros maus. Então, isso está acontecendo já. Então, não fica perdendo tempo chorando o leite derramado. Não fica aí perdendo o seu tempo reclamando para todo mundo. Sabe aquela pessoa que vai no mercado, ou ela vai pagar uma conta num banco, enfim, em algum lugar aí, que tem aquela fila, aí você fica lá, parece que a máscara está ajudando as pessoas a ficar quieta, né? Fala menos, pelo menos, né? Porque tem gente que fala o que não deve. Às vezes eu já tive experiência de estar numa fila, aquelas filas demoradas assim, né? E de repente alguém começa a falar, e você começa a ouvir, a pessoa parece que quer falar para todo mundo ouvir, mas o que ela está falando nem me interessa, porque está contaminando o ambiente. Tá entendendo? Então, por quê? Porque as pessoas falam um monte de coisa ali que não resolve nada, não resolve nem o problema do pessoal que está na fila, e muito menos o problema dela, né? Então, veja bem, então não adianta ficar aí, então fale para Deus. Fale para Deus. E Deus vai levantar as pessoas certas. Ou seja, Deus levantou uma viúva para sustentar o ministério de Elias. Gente, olha o nosso Deus trabalha diferente. A economia de Deus é diferente. Quantas pessoas
estão colocando a sua fé no dinheiro, né? Quantas pessoas estão dizendo assim, ainda bem que eu sou aposentado, eu tenho uma grana reservada no banco. Isso não é errado de forma alguma. Quem pode fazer isso, embora o brasileiro não tenha essa cultura, mas quem pode faz, não é errado de forma alguma. Você trabalhou merecidamente, ganhou o teu salário, né? Vive da sua aposentadoria, ou tem um bom salário, amém, nada errado, não é errado. Se você pode comprar uma casa, para você ter casa própria, você pode comprar mais uma casa para investir, isso não é errado, isso é negócio, você pode fazer, sendo uma coisa honesta, com dinheiro certo, com dinheiro honesto, não tem problema nenhum, de forma alguma, não é errado ter essas coisas. O que não pode é essas coisas tomar conta do teu coração. Você colocar confiança mais no poder econômico desse mundo do que no poder de Deus. É essa chamada que eu estou falando para você. Então não é ruim ter coisas materiais, não é ruim ter uma vida financeira melhor, isso não é ruim. É ótimo podendo ter. Só estou dizendo, não coloque a sua fé nisso. Coloque a sua fé em Jesus de Nazaré. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Então esse homem de Deus, o Elias, ele vai então para aquela cidade. Diz o verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado, um pedaço de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E olha aqui, peguei aqui 2 cavacos e 2 gravetos, vamos assim dizer, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Gente, isso aqui dá para falar muito, mas o resumo para a gente orar é o seguinte. Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus obedece à voz de Deus, todos são abençoados. Aqui Elias foi abençoado porque ele obedeceu a Deus. Porque a viúva que entrou na vida de Elias, naquele contexto ali, foi Deus que levantou. Então Deus levanta viúva, viúvo, solteiro, casado, Deus levanta quem Ele quiser. Então você que está precisando de um milagre, creia, nós vamos orar agora. E esse mesmo Deus que orientou Elias está dizendo para mim e para você, me obedeça. Obedeça a minha diretriz, as minhas orientações, e você vai ser mais feliz, você vai ser mais abençoado. Essa viúva então ia fazer a sua última alimentação. Mas Elias disse, olha, faz primeiro um bolo pequeno e traz para mim. Parecia que aquele profeta estava, parecia que ele estava tirando proveito daquela viúva. Não, mas era a maneira daquela viúva ser abençoada, ela semear no ministério de Elias o bolo, e assim ela fez. Então use a sua inteligência, que Deus está falando com você certamente. Coloca aí mãos à obra aí, em nome de Jesus. Grande Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra tão gostosa. Gostosa porque é como uma comida que a gente saboreia e a gente quer comer um pouco mais. É uma comida espiritual que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, a nossa vida, nos dá esperança, aumenta a nossa fé, nos encoraja a continuarmos nessa caminhada, porque o Senhor Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece o estado dessas ovelhas que me ouvem agora. O Senhor conhece a situação deste homem, desta mulher, deste ouvinte que está nessa fé, nos ouvindo neste momento, Senhor, e ele entendeu o que o Senhor está falando. Mas o Senhor sabe da vida dele e dela, Pai. E nós pedimos que a Tua graça, favor e misericórdia seja sobre todos que estão na fé com a gente neste momento. E uma provisão venha nessa casa. Pedimos salvação neste lar.
libertação, famílias que estão pedindo socorro porque tem pais, filhos, jovens nas drogas, no vício, enfim, doenças, enfermidades. Meu Deus, seja um amanhã de grande libertação, ó Pai, na área em que essa pessoa precisa de um milagre, que o milagre se concretize, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a vida espiritual dos ouvintes, a família, abençoa o trabalho, o salário, a aposentadoria, o ganho, a renda. Ó Deus, livra-nos de todo mal. Abençoa tanto a vida espiritual, a vida familiar, profissional, financeira. Abençoa este, ó Pai, que pediu que o Senhor falasse com ele, e o Senhor falou. O Senhor falou que é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que nos sustenta. Que a nossa confiança não pode estar apenas em pessoas, mas sim em Deus, que nos levanta as pessoas certas para abençoar a obra do Senhor, para abençoar o próximo. Deus Todo-Poderoso, que essa unção que o Senhor deu a Elias, que foi aqui nesse texto ali, aconteceu o primeiro milagre de Elias, quando há essa multiplicação ali da farinha, do azeite, e aquela mulher pôde comer ali muitos anos com a sua família, porque ela obedeceu um princípio da semeadura. Abençoa o povo querido que está nessa fé, aqueles que me ouvem pelo rádio, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. Deus, onde chega esta palavra de fé e essa prece, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Abençoa a peça de roupa, a chave da casa, do carro, da empresa, o documento, o protocolo da aposentadoria, causas na justiça, e também pedimos a bênção para esta água que se torna um remédio após a oração. E a bênção da abundância e da prosperidade que vem de Deus seja sobre nós e sobre os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Gente querida, o nosso WhatsApp 996155162, 996155162, código de área 41, para pedir oração, confirmar a audiência, contar sua bênção, beleza? E o nosso canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Um grande abraço ao pessoal do canal do YouTube. Gente querida, vamos que vamos, hein? Deus está conosco e a provisão virá para você hoje. Creia, receba, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.